Senhor, aleluia. Te adoramos, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo és, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Aleluia, aleluia, rendemos a nossa vida diante de Ti, Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor, aleluia, aleluia. Obrigada, Deus, aleluia. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala para mim, fala para mim. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Aleluia, aleluia. Nesta tarde fala as nossas vidas, Deus. Aleluia, toca-nos com o Teu poder e com a Tua graça. Aleluia, aleluia. Sopra nas nossas vidas, Deus. Aleluia. Vento de poder, aleluia. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer
Ora, nós hoje, o irmão Machado, o nosso pastor Machado, ele estava a orar pelas mães. Amém? E nós estamos a iniciar este mês, quem que já viu lá fora, quem que já viu aí à volta? Este é o mês da mês da família, não é? E nós aqui, a Assembleia de Deus, também está a trabalhar e também está a orar pelas famílias. Irmãos, que nós possamos ser família de Deus. Eu estava a ouvir esta semana uma expressão do tal pai, tal filho. E essa expressão devia ser para cada um de nós também. Os irmãos percebem? Tal pai, tal filho. Para nós. O nosso Pai está nos céus e nós precisamos ser semelhantes ao nosso Pai a cada dia. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar a sermos mais parecidos com Deus, a sermos mais como Ele. E o que é que eu trouxe aqui neste cestinho? Este cestinho emprestaram-me hoje à tarde, está bem? Serviu para a lição hoje da Escola Dominical e serve para mim também agora. Ora, muito bem. Eu nesta tarde trago aqui uma coisa que eu acho que nem todos podem comer. Eu estou a olhar para alguém que não pode comer. Conseguem ver? Pão, não é? Nós hoje já participamos da ceia, é um pão, há pessoas que não podem comer. Vocês conhecem provérbios associados ao pão? Que provérbios é que existem? Jesus é o pão da vida, esse é um provérbio bíblico, amém? Jesus é o pão da vida, é sim senhor, ele é o pão da vida. Mas, o que é que vocês conhecem sobre o pão? Casa. Ahá. Pão duro é melhor do que... Eu ouvi, figo maduro. Eu ouvi alguém dizer, pão duro é melhor... Alguém disse, pão duro é melhor que pão mole. Pois é, Margarida, para pôr na sorda. Não é? É melhor. Pão duro... olha, mas há muitos provérbios. E na palavra de Deus também diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto para falar do quê? Quando nós falamos em família, uma necessidade, a necessidade básica, ou a primeira necessidade, ou o primeiro objetivo da família, porquê é que existe família? A primeira causa de existir família é que a família existe para suprir as necessidades básicas dos seus. Deus, quando pensou em família, foi para que cuidássemos uns dos outros, não é? Da nossa casa. Alguém diz, e muito bem, que a família é a base de todas as sociedades, não é? Sem família as coisas ficam muito feias. E o diabo tem atacado de uma maneira muito feia e muito descarada as famílias. Não é? Basta nós dizermos, estávamos a ver um filme, foi esta semana, Daniel, o filme que a irmã Elizabeth mandou ver, vimos, Elizabeth, não é? O Mudador de Tempos, um filme bíblico, e ele estava a dizer, isto é, sei lá, o século passado, ele estava a dizer, é uma calamidade, como é que é possível? Há 3% de divórcios, dizia ele. Depois ele viajou no tempo, já não lembro para que ano é que ele viajou, e quando chegou lá ele ficou horrorizado que havia 38% de divórcios. Ora, o filme já é muito antigo. Neste momento, o Daniel foi pesquisar, por volta de 70% dos casamentos acabam em divórcio. Estão a ver? Isto é muito. É muito. Quem está aqui que é casado? São os vencedores, campeões. Campeões, estamos a conseguir, não é? Estamos a conseguir. Mas a verdade é que a família está a ser bombardeada. E a principal razão de haver família é porque nós precisamos de suprir as necessidades básicas da nossa família. Amém? A família que eu quero compartilhar convosco nesta tarde era uma família que vivia em Belém. E vocês sabem que Belém significa exatamente... Casa do pão, não é? Casa do pão. E esta família, mas sabem que eles viveram no pior tempo para se viver em Belém, na altura em que eles viveram. Eles viveram numa altura em que o povo de Israel, eles andavam num ciclo. Estão a ver? Eles estavam fiéis ao Senhor, depois desviavam-se de Deus, depois caíam em apostasia, depois vinham os inimigos, começavam a saquear e a derrotá-los porque eles não tinham proteção de Deus. Depois eles arrependiam-se e depois lá ficavam fiéis ao Senhor outra vez. Só que depois voltavam outra vez. Estão a ver? Este ciclo que começa depois da morte de Josué, e nós, se lermos o livro de Juízes, vocês vão encontrar este ciclo, não é?
E cada um andava segundo o que lhes parecia bem, não é? E cada um ia segundo aquilo que lhes parecia bem. E então lá Deus levantava um juiz, o povo orava, o povo arrependia-se, o povo buscava a Deus, Deus levantava um juiz que os livrasse, mas depois o juiz morria e o povo desviava-se outra vez, não é? E vinha outra vez a guerra, vinha outra vez os saques, vinha outra vez a fome, e as famílias estavam a ficar mal porque não tinham alimentos para comer, não é? E então esta família viveu neste tempo difícil, tempo em que não havia pão, na casa do pão não havia pão, e eles tiveram que viajar, eles tiveram que procurar uma nova solução para as suas vidas. Sabem, há muitas famílias, e nós temos algumas famílias também do nosso meio, mas muitas famílias buscam melhores condições de vida para as suas famílias, não é? E fazem decisões quando as coisas não estão bem, começam a apertar, eles buscam mudar e buscam mudar as condições para que as coisas possam correr bem. E isto é bom. É saudável, quando nós buscamos o melhor para a nossa família e nós buscamos a direção de Deus e vamos segundo o propósito de Deus. Mas, infelizmente, toma-se às vezes muitas decisões a pensar que estamos a fazer o melhor para a família e às vezes acabamos por perder tudo. Não é? Por perder tudo, porque nem todas as decisões vêm de Deus. E nós temos que cuidar muito bem daquilo que nós decidimos na vida dos nossos, não é? Na vida daqueles que nos rodeiam, quais são as decisões que nós tomamos. Nós há uns anos atrás conhecemos alguém por quem temos muita estima e ainda conhecemos, e é alguém a quem nós amamos muito, e era alguém que servia a Deus, que se dedicava às coisas de Deus, era alguém que era casado e tinha 3 filhas. E esta pessoa, ele começou a buscar receber mais dinheiro, porque eram 3 filhas e elas estavam quase na idade de ir para a universidade, e ele começou a trabalhar muito mais do que trabalhava, deixou de ter tempo para a sua família, deixou de ter tempo para a igreja, deixou de ter tempo para tudo, não é? Porquê? Por causa da família, não é? E infelizmente, passados uns 4 anos, da gente o deixar de ver na igreja, de deixar de ver ativo na igreja, porque não tinha tempo. Não é? O tempo não dava para tudo. Então ele acabou por estragar a vida dele, o casamento dele. Os irmãos percebem? Para salvar a família, para ajudar a família, as decisões que às vezes se fazem não são as melhores. Não é? E esta família que eu vos vou falar, eles também tomaram decisões muito difíceis. Já alguns de vocês já desconfiaram de quem é a família que eu vou falar. Eu há um tempo atrás ouvi a irmã Delfina falar muito bem desta família, está bem? E copiei algumas das ideias dela e vou dizer aqui quando for as ideias dela. Mas a família que eu vos quero falar é o Elimelec, está bem? O Elimelec que era casado com... Não sabem, então vamos abrir. Em Ruth, Noemi, exatamente. O Elimelec, a sua esposa Noemi, e tinham 2 filhos, que era o Quilion e o Malon. Eduarda, são nomes bonitos para dar uns filhos quando nascer, quando tiveres filhos daqui a muitos anos. Não, acho que não. Beatriz também não. A Bia já está a fazer que não. Não, Malon. Não sei. Há nomes bonitos, não é? Mas estes 2 filhos eram filhos de Noemi e de Elimelec. Eu estava-me a referir ao nome de Elimelec. Não sei se estava a brincar contigo, não é? Ou às vezes brinco com a Joana e com a Bia também assim. Mas a verdade é que eles foram em direção aos campos de Moab. Como é dia da mãe, a pessoa que eu quero vos falar nesta tarde é de Noemi. Noemi não era mãe de Ruth, mas a história de Noemi vem escrita no livro de Ruth. Ruth veio a ser a nora de Noemi. Não é? E a palavra de Deus mostra-nos que Ruth foi mais do que uma filha para Noemi, mas começou na postura de Noemi para com Ruth. Amém? A forma como Noemi lidou com a Ruth, a forma como ela agiu com Ruth, ela foi mãe de coração de Ruth, ela perfilhou aquela filha, não é que era a sua nora, e ela amou aquela filha. A irmã Delfina, quando ministrou sobre a vida de Noemi, ela realçou muito o papel de cuidadora dela, não é? O trabalho de cuidadora. E que o Senhor nos possa ajudar também a ser como ela, a ser cuidadores uns dos outros. E Noemi, ela foi uma cuidadora. Esta semana também foi notícia, não sei se alguns de vocês viram, em Bérgamo, na Itália, nasceu um bebê que foi abandonado numa caixa aquilo tem um nome, caixa de vida, acho que é assim, não é? Numa caixa de vida. Quando uma mãe dá à luz e não quer ter o seu filho, ela abandona o bebê numa caixa, isto no dia 3 de maio. Eu estava a ver, deu nas notícias, apareceram em alguns jornais esta notícia e eu achei muito interessante, porque esta bebê, ela teve ali uma característica muito boa, não é? Esta mãe colocou naquela caixa, e aquilo é uma caixa que tem uma porta que abre e tem outra porta do lado de dentro, não é? Quando alguém coloca lá, quando aquela porta se abre, automaticamente toca um alarme, não é? Uma caixa refrigerada, é uma caixa toda protegida, desinfetada, não é? E aquilo é uma caixa, chamam-lhe a caixa de vida.
que é mesmo, quando alguém tem um bebê que não o quer, é um lugar do descartar, como infelizmente temos visto tantas vezes, colocam naquele lugar. Mas diz que esta caixa nunca tinha sido inaugurada desde que foi colocada naquele lugar, há 4 anos. Não é? E esta semana, no dia 3 de maio, tocou aquele alarme pela primeira vez. Não é? E eles foram buscar aquela criança, era uma menina, tiraram daquele lugar, levaram-na para dentro, os funcionários da Cruz Vermelha, e passado algumas horas, passado 1 hora e meia, a porta voltou a tocar. E elas foram para ver se tinham colocado lá mais algum bebê, quer dizer, em 4 anos não apareceu nada e agora, de repente, o alarme toca 2 vezes. E não, estava um bilhete da mãe. A mãe tinha escrito um bilhete a dizer que amava muito aquela filha e que tinha tido aquela filha horas antes e que era uma filha que ela tinha de todo o coração, mas que ela não podia cuidar. Teve-a sozinha na casa dela, ninguém sabia do nascimento daquela criança, era só eu e ela, dizia ela no bilhete, sou só eu e ela durante estes 9 meses, mas eu não podia ter agora comigo. Então estou a colocá-la aqui nesta caixa, porque eu sei que vocês vão cuidar muito bem dela. Tratem-na, porque ela é a coisa mais importante da minha vida. E isto marcou-nos, não é? Diz que os funcionários da Cruz Vermelha, e foi notícia porquê? Porque diz que os funcionários, até àquele momento, eles ficaram todos lavados em lágrimas, com a precisão daquelas palavras e que nome é que deram àquela menina? E eu já tinha preparado o estudo para hoje, fiquei, uau, que nome é que acham que foi? Noemi. Noemi, porque o nome daquele bebê, e aquele bebê diz que quando pegaram, aquele bebê estava com uma paz, transparecia uma bebê recém-nascida e transparecia uma paz, uma tranquilidade, como quem diz, eu sei que vou ser bem cuidada, não é? Então deram-lhe o nome de Noemi, que significa sorriso ou doçura. É o que o nome de Noemi significava. E o nome de Noemi era sorriso ou doçura. Não é? E é sobre esta mulher que eu vos quero falar nesta tarde. Amém. Que era tão bom se todos nós tivéssemos na nossa vida um sorriso ou uma doçura como sogra, não é? Eu tenho, graças a Deus. Tenho uma sogra que é uma bênção. Também está aqui o marido, é melhor. Não, tenho mesmo. A verdade é que tenho mesmo, não é? Ele sabe disso. Sabe que eu amo a minha sogra, é uma segunda mãe. Mas era tão bom que todos nós tivéssemos este sorriso, esta doçura nas nossas vidas também. Amém. Que o Senhor nos possa ajudar também. Em Ruth 1:16, vamos abrir, por favor. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículos 16 e 17, diz assim: Disse, porém, Ruth, já toda a gente encontrou? Quem encontrou diz, cheguei. Quem não encontrou diz, estou a caminho. Não ouvi ninguém dizer, toda a gente encontrou. Então vamos lá, versículo 16, diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta frase, estes 2 versículos, e o pastor Machado, que já é pastor há mais anos do que nós usamos muitas vezes estes versículos em casamentos, não é? Usamos para fazer as dedicatórias aos noivos, não é? Este é um versículo muito fácil, não é? É aqueles versículos amorosos. Não é? E usamos muitas vezes estes versículos. A coisa estranha neste versículo é que esta é uma palavra de 2 mulheres que não tinham nada para dar certo. Os irmãos percebem? São 2 mulheres que não tinham nada para serem amigas. Nada. Primeiro, elas tinham idades diferentes. Completamente diferentes. As idades destas 2 mulheres eram diferentes. Era uma sogra e uma nora. Não é? As idades eram diferentes. O país de origem era diferente. E isto faz diferença. Os hábitos são diferentes. A forma de trajar é diferente, a forma de comer é diferente, não é? Eu já assisti a discussões entre mães e filhas, já nem é, por causa da maneira de cozinhar, não é? Quanto mais sogras e de países diferentes, não é? Porque a maneira de cozinhar é diferente, não é? Mas estas mulheres, elas tinham isto tudo para dar errado. Elas tinham religiões diferentes, crenças diferentes. Noemi, ela era judaica. Ela professava a fé judaica. Ela tinha o Deus
Senhor dos céus e da terra, não é? Ela tinha os profetas na altura não tinha, mas tinha Moisés, as leis de Moisés, ela tinha a fé judaica, de origem judaica. Noemi era moabita, não é? A fé dela seria, talvez, eu apontei aqui, e agora ela seria dedicada ao paganismo, não é? Alguém disse alguma coisa? Era, exatamente, e ela era qualquer coisa, dedicada ao paganismo. Era a irmã Maria José que estava a falar, não é? Dedicada ao paganismo. Ela tinha, estão a ver, tinha a fé dela. Não tinham nada para dar certo. Elas eram nora e sogra, não é? Isto faz logo uma grande diferença também. Mas a verdade, elas as duas estavam a passar por um momento de grande dificuldade, de grande tristeza, de grande desgaste. Noemi tinha perdido o marido, tinha perdido 2 filhos, estava amargurada, tanto que ela, quando se voltou para a terra dela, vocês conhecem a palavra de Deus, eu não vou fazer aqui, vou só dar assim um resumo muito leve, leiam em casa, que o livro é tão pequenino e é tão bom de ler, o livro de Ruth, mas diz que esta mulher, ela quando voltou para a terra dela, e quando as pessoas viram-na, disseram, a Noemi está a chegar, e ela disse, não me chamem Noemi, que Noemi significa doçura, sorriso, agradável. E ela disse, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, que significava amarga. A vida tornou-me amarga, tenho o meu coração amargado. Quando nós pensamos nisto, esta mulher, ela estava amargurada, mas na sua maneira de agir, na sua maneira de estar com a sua nora, isto não denunciou isto. O relacionamento delas não foi toldado. Vocês sabem que muitas vezes nós temos dificuldade em trabalhar e em tratar e em lidar com pessoas feridas, porque pessoas feridas, pessoas amarguradas, elas tornam-se pessoas revoltadas e temos muita dificuldade em lidar com elas. Então nós percebemos que Noemi, ela tinha qualquer coisa diferente nela. Ela estava amargurada, ela estava triste, ela tinha uma tristeza muito grande, mas no seu relacionamento ela conseguia lidar com a sua nora, ela conseguia lidar com Ruth da maneira correta, a pontos de Ruth dizer, não me instes para que eu me vá embora, porque ela dizia, eu vou voltar para a minha terra e tu, querida, faz-te a vida, tu e a órfã, que era a outra nora, não é? As duas, vocês vão, sigam os vossos caminhos, sigam as vossas vidas, vão para o pé das vossas casas, das vossas famílias, não me acompanhem que eu já não tenho filhos, sou velhota, sou idosa e vocês vão. E a órfã, apesar de chorar, e a palavra de Deus diz que a órfã também chorou, não é? E voltou atrás, mas a Ruth diz, não, por favor, não me peças para te deixar. Onde tu fores, eu vou. O teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo. Onde tu morrer... Grande declaração. Nem uma filha, os irmãos percebem que amargura teria ela, e quando nós estamos a pensar em família, eu não sei como é que é a tua vida, não sei como é que tu estás, como é que tu tens lidado com os teus problemas, com as tuas dificuldades, como é que tu lidas com a tua família quando estamos a passar por dificuldades. Os irmãos percebem? Não se esqueçam que a nossa principal ocupação é suprir as necessidades da família. E já lá vamos, suprir as necessidades da família. Ora bem, família supre as necessidades básicas. E sabem que a primeira necessidade que nós falamos é pão, é alimento. Não é? E nós encontramos Ruth a suprir essa necessidade. Ela, quando ouviu falar que havia pão, ela voltou para trás à procura de pão. Nós também devemos ser diligentes a cuidar das nossas famílias, a cuidar das necessidades que eles têm, também de cuidarmos deles, não é? E é verdade que nós estamos a viver tempos muito difíceis. Antigamente nós falávamos dos homens que trabalhavam fora de casa e as senhoras cuidavam da casa, mas hoje muitas vezes as famílias têm muita dificuldade apenas com o salário. Como é que é possível fazer frente à vida como está? Então precisamos às vezes de nos desdobrar para conseguirmos suprir as necessidades da nossa família. E que o Senhor nos ajude, amém, a não perdermos o foco, que temos que suprir as necessidades dele, que não os podemos abandonar. Temos que cuidar deles, amém? Temos que, de alguma forma, que o Senhor nos dê a força e coragem e a garra para fazermos aquilo que precisamos para cuidar dos nossos, amém? Porque esta é a nossa responsabilidade. Mas também, além do pão, nós temos uma necessidade básica muito grande. Aqui a minha Cristina, que está aqui, eu agora vou falar da Cristina, hoje falo toda a gente. A Cristina, às vezes, quando prega, ela usou uma palavra, numa vez, acho que é da doutora Bertina, que precisamos de amor como pão para a boca. E eu gostei tanto desta frase. Nós precisamos de amor como pão para a boca. E uma necessidade básica que nós temos
é exatamente do afeto, do carinho, do cuidado. E nós encontramos isto em Noemi, a forma como ela lidava com a Ruth, a forma como ela cuidou de Ruth, e que o Senhor nos ajuda, cada um de nós, a cuidarmos das necessidades emocionais dos nossos. Amém? O que é que nós podemos aprender com a Ruth, com a Noemi? Olha, Noemi, ela estava, apesar de estar amargurada, ela conseguia lidar com as suas próprias dificuldades. E ela cuidava de Ruth. Ela preocupava-se com Ruth. Ela não aprisionou a Ruth. Ela não fez aquele papel de ai, filha, e eu agora vou ficar sozinha. Vocês vão-se embora, vão lá, deixem aqui a pobre coitadinha sozinha, vão lá para as vossas vidinhas, que eu fico aqui sozinha. E às vezes ouvimos, não é? Ela não fez isso. Ela diz, vai filha, volta. A Ruth é que quis ir com ela. Os irmãos percebem? Ela não se... Que o Senhor nos ajuda a nós também a sermos fortes no Senhor. Ainda que o nosso coração esteja completamente quebrado, que o Senhor nos ajuda a nós também a cuidarmos daqueles que são nossos também, a não aprisionarmos os outros, amém? A cuidarmos deles também. Que possamos dar carinho sem esperar nada em troca. Dar carinho sem esperar nada em troca. Os irmãos percebem? Cuidarmos. Hoje é o dia da mãe, mulheres. Nós somos sempre vistas, não é, como aquelas que cuidam, que o Senhor nos ajuda a nós a cuidarmos. E não estarmos sempre à espera, mas não me fez, não comprou, olha, hoje foi dia da mãe, nem uma flor. Por acaso tive flores, graças a Deus, não é? Tivemos prendinhas, não é? Mas que o Senhor nos ajude a não esperar nada em troca. Amém? A cuidarmos desta necessidade tão grande. Amém? Que é as famílias. Infelizmente, existem famílias disfuncionais, não é? Que procuram comprar com bens aquilo que devia ser dado em amor. Isso não funciona. Porque a necessidade que eles têm é de carinho, é de afeto. Que o Senhor nos possa ajudar. Outra necessidade que nós já falamos há bocado logo no início, são as necessidades espirituais. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou que procede da boca de Deus. Diz lá em Mateus 4:4. Nós não sabemos de que forma é que esta necessidade foi suprida em Ruth. Nós não sabemos. E de que forma é que elas falaram, a palavra de Deus não conta tudo, mas nós temos a eternidade toda para descobrir isso. Não é? Eu costumo sempre dizer, quando chegar, temos eternidade, certo? Eternidade é um dia que não tem fim, logo vamos ter muito tempo. E é engraçado que hoje estávamos a falar sobre eternidade. Vocês sabem que nós já estamos na eternidade. Eu estava a ouvir isto e dizer assim, nós já podemos viver a dimensão da eternidade, com os nossos olhos fixos nele. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a nossa dimensão passa a ser outra. Amém? O nosso tesouro já não está aqui, o nosso tesouro está lá. Então nós já estamos a viver esta dimensão. Então na eternidade eu vou poder falar com a Noemi e vou-lhe perguntar, porque eu não sei que conversas é que elas tiveram, eu não sei que tipo de ligação é que elas tinham, que tipo de vida é que ela vivia. O que eu sei é que Ruth chegou ao pé dela naquele dia em que elas se deviam despedir e disse-lhe, pronto, tu fores, eu vou, o teu povo vai ser o meu povo e o teu Deus vai ser o meu Deus. Mães e pais que estão aqui, que os nossos filhos possam dizer o mesmo. Amém? Que nós possamos impactar a vida deles de tal maneira que eles possam se virar para nós e possam dizer, o vosso Deus tem que ser o meu Deus também. Amém? O vosso Deus tem que ser o meu Deus também. O meu filho, há pouco tempo atrás, estava-me a dizer, mãe, podes orar por um assunto? Podes orar por um... e era um assunto, eu disse, porquê é que tu não oras? Tu também podes orar. Tens voz? Agora aprendi mais uma vez, se tens voz, sabes falar, sabes orar. Se tens voz, eu posso orar, mas tu podes orar. E ele respondeu-me assim, mas a tua oração é mais forte do que a minha. Eu disse, não há orações mais fortes. Não há orações fortes. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos o Senhor, ouve a nossa oração. Mães e pais dos nossos filhos têm que aprender a orar, a buscar a Deus, a orar também pelos colegas, a orar por aquilo que os perturba. Vamos ensinar os nossos filhos a orar. Amém? A nossa responsabilidade também não é só pôr o pão na mesa, não é só pôr o alimento, mas é cuidar também da parte espiritual dos nossos filhos, orar por eles. As Débora, elas têm aquele slogan maravilhoso que a Elizabeth eu estava a lembrar, mães de joelhos, filhos em pé. Quando as mães oram, os nossos filhos vão ficar em pé diante da graça de Deus. Irmãos, percebem? Vamos levá-los em oração. As nossas orações não são em vão. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar.
Como é que nós estamos alimentados? Só podemos alimentar espiritualmente quando nós próprios estamos alimentados. Já foi dito aqui hoje que Jesus é o pão da vida. E Ele é o pão da vida. Amém? Lá em João, Ele fala muitas vezes que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Amém? E Ele pode saciar a fome de todos nós. Então que o Senhor nos possa também a nós impactar com esta necessidade. Que possamos nos alimentar do pão da vida. Jesus, Ele veio a esta terra há 2020 anos atrás, 2023 anos, Ele viveu entre nós, Ele morreu entre nós, Ele ressuscitou também. A primeira pessoa a quem Ele apareceu foi uma mulher. E hoje é dia da mãe, não é? Maria Madalena, diz que foi a primeira a ver. Se fosse uma história inventada, nunca na história os judeus iam inventar uma história a dizer que foi uma mulher a ver Jesus. Isto tinha tudo para dar errado, os irmãos percebem? Tudo para dar errado. Se fossem inventar, eles tinham que inventar uma história melhor. Nunca na vida eles iam dizer que uma mulher tinha visto, mas foi uma mulher a primeira que foi ao jardim, ao horto, não é? E viu e perguntou, foi ela que viu o Cristo ressuscitado, não é? Ela viu e ela reconheceu e ela agarrou-se a Ele. E aqui é maravilhoso quando Jesus disse: não me detenhas. Obrigada, é mesmo isso. Não me detenhas, não me pares. Eu tenho que ir, porque se tu me parares agora, eu não vou, e o Consolador não vai vir, e eu vou estar com vocês todos os dias. Disse Ele quando estava a subir, não é, nos ares: estarei convosco todos os dias. Irmãos, o Senhor Jesus continua connosco. Por isso é que eu digo que nós temos que viver esta dimensão de eternidade. O Senhor Jesus está connosco todos os dias, até o dia em que vamos para a glória reencontrar os nossos. Que o Senhor nos possa ajudar a cada dia a alimentar-nos deste pão vivo que veio a esta terra para nos alimentar, para que nós também possamos alimentar aqueles que nos rodeiam. Amém? Para que possamos cuidar destas necessidades, que são necessidades tão importantes para nós, que nós possamos suprir esta necessidade também. Nesta tarde vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se está aqui alguém, amém, a quem o Senhor tem estado a falar e quer entregar a sua vida a Jesus, ou tem andado distante do Senhor e nesta tarde quer dizer: olha, Jesus, toma o primeiro lugar na minha vida. Alimenta a minha alma para que eu possa continuar a alimentar também os meus. Então, nesta tarde, eu desafio alguém que o queira fazer a vir à frente. Amém? A vir à frente e nós vamos orar nesta tarde. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvamos o teu nome.